Vamos recebê-la? Ó, já tá me esperando aqui a Verusca. Tudo bem? Tudo bom, Fábio? Boa noite. Boa Seja noite. bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso, claro. E com um assunto desse, né? Eu queria começar a entender um pouquinho sobre relacionamentos afetivos perigosos, manipulação, lavagem cerebral. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas até ficam meio assim, né? Será que existe mesmo? É assustador, né? É assustador. Meu Deus, será que eu passo por isso? O que será que está acontecendo comigo? É interessante, né? Quando a gente fala em relacionamentos perigosos, isso envolve muita gente, Fábio. Envolve desde aquele amigo que você vê que não é tão amigo, mas você acaba sendo amigo assim mesmo, sabendo que ele em algum momento pode ser perigoso para você. Ou aquele relacionamento afetivo, aquele namorado ou namorada que já está indicando que não vai te fazer bem, que vai te trazer um prejuízo, mas por carência, por medo de estar sozinho, por medo de você não conseguir uma nova pessoa, às vezes as pessoas se sujeitam àquela pessoa. A gente fala do poder de dominação de algumas pessoas sobre outras, da manipulação de algumas pessoas sobre outras. E eu escuto muito, principalmente, sabe, Fábio, mães que dizem, eu não reconheço meu filho. Até ontem meu filho era um. Começou a namorar a fulana, virou outra pessoa. Eu não estou reconhecendo meu marido, era maravilhoso. De repente começou a me trair, é outra pessoa. Então, todas as pessoas estão sujeitas a passarem por problemas. Então, a gente precisa, ao máximo, prestar atenção nos detalhes, prestar atenção no que está acontecendo para a gente tentar se proteger disso. Entendi. Até porque a gente vê também que esses perigos, eles já sondam a gente de uma maneira geral, né? Você falou da traição, nós falamos também no primeiro bloco aqui do programa a respeito de traição. Esse é o único risco que a gente corre com relação à manipulação? Olha, também? a gente pode ser prejudicado de todas as formas. Primeiro, você pode comprar algo que você não queria. Você pode ser manipulado a ter uma atitude que você não queria, a se afastar de uma pessoa que você não queria. Enfim, envolve tudo, Fábio. Penso que é você, né, não ter domínio sobre a sua racionalidade ou sobre as suas emoções, porque alguém está te manipulando a uma nova coisa. Então, as pessoas perigosas, na verdade, elas são peritas em manipular. São peritas em tirar a sua capacidade de racionalizar sobre alguma coisa. Então, de repente, você está certo do que você quer, do seu estilo de vida, daquilo que você acredita, e uma pessoa vai aos poucos minando isso até você perder essa sua própria identidade. Tem gente que perde a própria identidade. Então, é muito válido a gente tomar cuidado, porque se tem uma coisa que é muito rica no ser humano, Fábio, é a gente poder ter a capacidade de decidir sobre a nossa vida. A própria capacidade de sentir, de viver, de decidir. E se tem uma coisa que muita gente se dedica a tirar é a sua capacidade de tomar decisões. O que é mais sério, na verdade. Eu vejo que também há uma necessidade, às vezes, até, você estava falando dos filhos com relação aos pais, de cônjuges e tudo mais. Hoje também eu vejo que muitos pais gostam de manipular os filhos. Não é? Por que isso acontece de uma maneira geral? Os pais, eles têm uma ideia de que agir sob proteção desse filho, decidir por ele, é protegê-lo. Então, nesse sentido, tem uma certa compreensão, porque os pais, eles viveram mais tempo, têm mais experiência de vida. Então, muitas vezes, por conta dessa experiência, tenta aliviar as dores que aquele filho pode ter. Muitas vezes a escolha é ruim daquele filho e aquele pai tenta de alguma forma anular essa escolha para tentar salvar o filho disso. Só que infelizmente não dá para salvar todo mundo o tempo inteiro. Né? Agora, existe uma preocupação natural. Pai e mãe quer ver uma qualidade de vida para o seu filho, quer ver o seu filho bem afetivamente, não quer que seu filho sofra na mão de outra pessoa. É muito triste quando um pai ou uma mãe, Fábio, percebe que o filho está se envolvendo com uma pessoa que tem um perfil que eu considero emocionalmente perigoso, uma pessoa maldosa, uma pessoa que é manipuladora e que, na verdade, está usando outra pessoa e não tem sentimento por ela. E quando o pai, às vezes, alerta, a mãe alerta, filho, presta atenção, olha bem, essa pessoa não é boa para você, às vezes aquele filho vem com pedras nas mãos, porque não consegue visualizar, ele está fora. Aí as pessoas me perguntam, Verusca, por que isso acontece? Meu filho sempre foi ligado a mim,
sempre me ouviu, a minha experiência de vida sempre contou de alguma maneira. É aí que entra o termo lavagem cerebral. Tá. Tem pessoas que têm essa capacidade de filtrar tanto a personalidade do outro, de tirar tanto o poder de decisão do outro, que aquele outro ele fica completamente cego. Perde a identidade? Perde a identidade. Ele fica cego. Começa a fazer tudo por aquela pessoa, começa a respirar por aquela pessoa e esquece de si. Meu Deus do céu. Aí as pessoas me perguntam, mas Verusca, por que isso acontece? A partir do momento, principalmente, de que pessoas são mais carentes. Então, imagina aquele filho que nunca namorou, tem pouca experiência afetiva, ou até mesmo aquele adulto mais maduro que tem pouca experiência afetiva, é mais tímido, mais fechado. De repente, uma pessoa mais manipuladora percebe isso, Fábio. Começa a se aproximar sutilmente dessa pessoa mais carente, dessa pessoa mais fechada, mais tímida, e começa a ser o chão dessa pessoa. Faz tudo por essa pessoa. O que essa pessoa vai começar emocionalmente a achar? Que essa pessoa está fazendo tudo porque ama. Então, eu tenho que corresponder a esse amor. Eu tenho que fazer tudo por essa pessoa. A partir desse momento que a pessoa começa a ficar cega, com medo de perder aquele outro, com medo de não ter mais aquele afeto ou de ser rejeitado, pronto, esse é o problema. É aí que muitas vezes a pessoa se transforma. Parece que só respira a outra pessoa 24 horas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquela pessoa que é a manipuladora, a gente sabe que ela tem consciência, inclusive, de que manipula. Sim. Mas e a pessoa que é manipulada? Ela consegue perceber? Não consegue perceber? Não consegue perceber. Por que não consegue perceber? Olha só, Fábio, nós temos uma capacidade de raciocínio lógico associada à nossa capacidade de emoção. Tá. Quando nós temos uma carência muito grande, nós temos uma diminuição dessa percepção racional. A nossa emoção fala mais alto. Entendi. É como se eu não tivesse uma conexão tão rápida com o meu raciocínio lógico. Algumas coisas acabam atrapalhando o meu raciocínio lógico. Então, por exemplo, a minha carência. Por exemplo, uma pessoa que não tem um sono adequado, por exemplo, ela pode estar mais suscetível a manipulações, porque ela não tem aquela capacidade resguardada, porque não tem uma qualidade de sono adequado. Uma falta de alimentação adequada pode me dar uma lentidão de raciocínio lógico. Então, é como se eu criasse um muro entre a minha emoção e a minha razão e não existe uma comunicação entre as duas áreas. Então, eu vivo só a minha emoção. Eu fico cego para todo o resto. Então, eu não consigo enxergar. Então, por exemplo, eu lembro de uma história uma vez, olha o quanto é chocante. Uma mulher me disse assim, eu não sei o que está acontecendo. Sou casada há 17 anos e acho que meu marido ele está me traindo. Porque eu apanhei 17 anos no meu casamento. Fui agredida 17 anos. Ele bebia e me agredia. Agora, ele não bebe mais. Ele parou de me bater. Eu acho que ele não me ama mais. Nossa, ou seja, ela associava o fato a agressão e, ao mesmo tempo, quando ele se curava da bebida, ou seja, a bebida passava o efeito, ele começava a dizer que amava. Ele nutria o lado emocional. Tá. Eu te amo, é a bebida que está fazendo isso com a gente, não me abandona. E começava com aquele processo emocional. Então, com o tempo, ela foi criando um bloqueio da sua racionalidade, a ponto de achar que apanhar é igual a ser amada. Entendi. Então, muita gente faz isso. A gente pensa em lavagem cerebral e manipulação de pessoas que são só agredidas, e ninguém associa esse controle emocional, né? Esse lado carente que as pessoas têm de achar que o outro está fazendo porque ama. Quantas e quantas pessoas, Fábio, passam por situações ruins nos seus relacionamentos? Eu vejo isso com namorados, com noivos, com casais, e que depois, não, mas eu te amo. E a pessoa se apega a isso e não se apega ao resto. Cria um bloqueio da sua racionalidade. Então, você perde a sua capacidade racional de avaliar o fato. Que coisa, né? E isso é algo que realmente a gente nota que parece que faltam às pessoas. Às vezes é um bloqueio mesmo. Você fala assim, não dá para você dissociar uma coisa com a outra. Sim. Né? E esses elementos acabam
dizendo, olha, não, se eu estou apanhando, sim, é porque efetivamente sim, eu estou sendo amada. Você começa a receber uma dose de afeto inicial, depois você vai receber toda a agressão possível, diminuindo ainda mais essa capacidade de racionalizar sobre aquilo, de ter uma razão sobre aquilo. Então você fica uma vítima presa na mão de uma outra pessoa. Quantas e quantas pessoas hoje sofrem agressões e não conseguem sair do ciclo? Mais ou menos uma síndrome de Estocolmo? Mais ou menos isso. Bom exemplo. Imagina que é uma pessoa ser sequestrada e se apaixonar pelo sequestrador. Pois é. Porque o que ele faz? O que o sequestrador, tecnicamente, ele faz? Eles sabem que eles fazem isso. Geralmente tem o sequestrador bonzinho e o sequestrador mauzinho. O mauzinho é aquele que vai, né, trazer toda uma tortura para aquela pessoa que foi sequestrada. O bonzinho diz, olha, eu não quero te prejudicar, eu vou te ajudar, mas obedece. Vai ficar tudo bem, eu vou tentar te ajudar, você vai ver, logo, logo tudo isso acaba, mas você tem que fazer o que eu peço. Quer dizer, ele é o elo de ligação que vai dominar aquela situação. Mas o fato de você estar aprisionado num local, você está passando dificuldades com a alimentação, dificuldades com o seu sono, então tudo isso vai aumentando a barreira de impedimento racional. É como se nossa região pré-frontal fosse literalmente bloqueada. Essa região pré-frontal, entre outras capacidades, ela tem a capacidade de decisão, de razão, de pensamento lógico. E quando a gente tem essa área interrompida, as pessoas elas agem por reflexo emocional, então elas não conseguem mais visualizar. Então todo mundo fala, como assim você se apaixonou pelo sequestrador? Como assim você está apaixonado por quem te agride? Mas a pessoa não conseguiu analisar, avaliar a situação por conta desse bloqueio emocional versus racional. Que coisa, né? Vamos às perguntas dos telespectadores? Sim. Olha, tem muita gente perguntando, participando do nosso programa. Eu vou começar com uma pergunta de uma anônima, tá? Sim. Ela diz assim, Verusca, eu sou muito insegura e com isso muita gente se aproveita da situação. Isso me atrapalha muito. Eu não consigo me abrir com ninguém, me sentir confortável e dar chance de ter boas pessoas por perto, pois parece que só atraio gente ruim. Sempre vem um pensamento assim, como eu posso mudar essa situação? Olha, perfeita pergunta. Quando você é inseguro, você tem receio da avaliação do outro sobre você. O que o outro pode achar de mim? Será que o outro vai me rejeitar? Será que o outro vai me excluir? Então, esse medo faz com que a pessoa tenha uma limitação de ação, de atitudes, né, de comportamentos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar contra isso tentando ter um máximo de comportamentos e de ações possíveis. Os estudos dizem que quanto mais ações você tem, mais criativo você é, mais você tem ações, mais você aumenta suas conexões neuronais, mais você consegue se fortalecer, menos manipulação você vai sofrer. Então, é muito importante que a gente se policie quanto a isso. Então, a melhor forma de sair disso, Fábio, é você realmente fazer uma análise daquilo que você sente e tentar lutar sobre aquilo, tentar lutar contra essa situação. Então, se eu sou inseguro, por que eu sou inseguro? O que está causando essa insegurança? Será que não é uma associação errada ou distorcida de alguma coisa? Será que se eu pensar e analisar de uma outra forma, eu não vou ter uma outra percepção? Será que isso não me fortalece? Toda insegurança tem uma causa e muitas vezes vem na infância e adolescência. Quando eu descubro a causa, é como se eu me libertasse daquilo. Eu oxigenasse um pouco mais os meus processos neuronais. Então, isso ajuda a ter novas decisões. Mais uma pergunta, olha, agora vem de Cachoeira Paulista, São Paulo, é o Francisco que pergunta, Verusca, minha mãe sempre foi muito presente na minha vida, a ponto de sufocar em certos momentos. Uma situação que a gente está falando agora dos pais, né? Hoje em dia eu tento me preservar, mas é muito difícil, porque eu não quero ferir os sentimentos dela. Sei que se trata de chantagem emocional, mas como eu posso romper esse problema sem magoá-la? A melhor coisa para trazer o equilíbrio nas situações de relacionamento familiar, Fábio, é a gente sentar e conversar. Eu aprendo com a sua experiência e eu tento criar alguma coisa através dela. Eu não preciso fazer exatamente como minha mãe e meu pai estão fazendo, porque, lógico, tem uma dose de superproteção, o que dificulta um pouco, às vezes, as ações dos filhos. Porém, eu posso achar uma resposta em meio termo. Eu não preciso desagradar 100%, mas eu também não preciso fazer 100% o que eu estou recebendo. Eu tenho que analisar o fato e trazer um crescimento disso.
E é interessante que quando eu proponho uma conversa, eu trago um crescimento para todos. Todos crescem. Não adianta ficar fugindo, porque você não vai demonstrar para os seus pais onde pode melhorar. Mas quando senta e conversa e todo mundo chega num denominador, crescem os pais, crescem os filhos. Se esses pais ganham confiança desse filho, ele não vai ser tão super protetor assim. Às vezes a superproteção é justamente o medo porque acha que aquele filho é ingênuo, aquele filho não tem força emocional suficiente para sobreviver a uma situação. Então, quando eu ganho essa confiança, quando eu consigo chegar nesse denominador, é muito mais fácil. Claro. Olha, a Cíntia de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, aliás, obrigado pela audiência enorme que a gente tem aí no Rio de Janeiro. Ela faz uma pergunta muito interessante. Como ter confiança plena em alguém e, ao mesmo tempo, ser precavida? É difícil, hein? Mas sem parecer paranoica. Claro, é interessante. Pergunta completa, né? É interessante. Nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de percepção. Fazer leitura das pessoas, uma leitura emocional das atitudes dela, porque as pessoas acreditam muito no que as outras falam. Isso é o grande erro. Eu sempre bato nessa tecla, Fábio, porque é o nosso grande erro humano. É verdade. Alguém chega aqui, coloca algumas palavras bonitas, as pessoas ficam encantadas, mas as atitudes são bonitas tanto quanto. Ela faz o que ela prega, né? Ela faz o que ela prega. Ela é exemplo naquilo que ela está demonstrando? Ou apenas é demagogia, pura filosofia? Infelizmente, tem muita gente que é puramente filosófica, mas não é assim na sua vida real. Então, a melhor forma de você conseguir conquistar a confiança do outro é ver a coerência entre o que ela faz e o que ela age, é ver como ela trata a família dela, como é que ela trata os amigos, como é que ela é quanto funcionário. Essas pessoas, elas têm que ter um comportamento coerente. Quem tem caráter, Fábio, de verdade, vai sempre ser o mesmo em qualquer lugar. Agora, quem não tem caráter vai mudar, porque é conveniente mudar. É conveniente agir aqui de um jeito, agir daqui outro jeito e assim vai. Eu fico me adequando ao que me interessa. Então, é muito importante que a gente consiga prestar atenção nessas inadequações. É isso que vai fazer com que a gente consiga sobreviver ou até fugir de situações complexas. Verusca, acabou o nosso tempo. Obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Quer divulgar os seus contatos? Eu quero. Você que está em casa, às vezes passa por uma dificuldade afetiva ou relacionamento conjugal, quiser entender um pouco mais, eu tenho um canal no YouTube, Fábio, que eu sempre proponho alguns vídeos para tentar ajudar as pessoas nas suas aflições, né? Sempre vídeos curtos que tentam mostrar ali uma solução para alguma situação complicada. Então, é a doutora Verusca. Só entrar lá no YouTube, ou quem quiser fazer perguntas, tem o meu WhatsApp, que é 11 São Paulo 98249-0073. Fugir aí das manipulações vai fazer muito bem. Com certeza, né? Pelo amor de Deus, chega de manipulação, chega, né? Verusca, obrigado pela sua presença aqui, viu? Foi muito bom o nosso papo. Olha como ela é alta, gente. Ela é mais alta que eu, não. É mais, mas é o salto, né? 1,84.